Muito bom dia, são 11 horas e 7 minutos pelo horário brasileiro de verão. Nós estamos iniciando pela Band Amazonas a edição dessa terça-feira ao vivo. O programa Exija Seus Direitos para toda a cidade de Manaus e para vários municípios do interior do estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você da capital que já se acostumou nos últimos 18 anos a nos honrar com a sua audiência. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações que nutrem o programa Exija Seus Direitos. Muito obrigado a você do interior do estado. Há uma grande já demanda também de audiência, de participação dos nossos queridos telespectadores do interior do estado do Amazonas. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Hoje no programa nós vamos tratar de um assunto bastante indelicado que tem tirado o sono de usuários do sistema de transporte coletivo. Segundo as pessoas ouvidas pelo programa Exija Seus Direitos, os usuários foram pegos de surpresa. E é claro que ninguém gosta de aumento de tarifa. Há uma grande insatisfação dos usuários no sistema de transporte coletivo da capital. Indignados, estudantes manifestaram na tarde desta segunda-feira em frente ao Palácio Rio Branco, no centro de Manaus. Depois da execução de traficantes de drogas na Indonésia, o programa Exija Seus Direitos vai às ruas para ouvir a população a respeito da pena de morte. Condenado por tráfico de drogas na Indonésia, o brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, um dia antes de ser executado, gravou um vídeo e postou nas redes sociais numa tentativa de se livrar da pena capital. Vamos mostrar também mais um sonho realizado através do nosso quadro A Hora da Esperança. Mais uma pessoa que participa do nosso programa e graças ao apoio que nós temos tido aqui das empresas e dos empresários, mais um sonho realizado e mais uma mudança na vida de uma família. A edição de terça-feira do Exija Seus Direitos vai começar agora com o nosso quadro Procura-se. O Anderson Lopes de Moraes tem 31 anos de idade, ligou para o nosso programa em busca de informações a respeito do pai biológico, que se chama William. Ele não sabe o sobrenome, não tem muitas informações. Em 1983, a mãe do Anderson, a Sheila Lopes de Moraes, residia e trabalhava no conjunto Cofasa, nas proximidades do Santo Agostinho, na Ponta Negra. Conheceu o William, se relacionaram por um curto período e desta relação nasceu o Anderson, que hoje tem 31 anos de idade. Através de informações repassadas pela mãe, o Anderson conta que o William, quando soube do nascimento, se disponibilizou inclusive em criá-lo. Só não queria continuar com a relação com a Sheila. Diante disso, dessa negativa do William em continuar o relacionamento com a Sheila se afastou do William, mudou de endereço e acabaram perdendo o contato. A Sheila não tem muitas informações ou não quer passar muitas informações para o filho Anderson Lopes de Moraes, que tem 31 anos de idade. É uma situação muito complicada, porque poucas são as informações para que nós possamos tentar ajudar. Mas se você conhece a Sheila Lopes de Moraes, que teve um relacionamento com um senhor chamado William, deste relacionamento nasceu Anderson Lopes de Moraes. Ela morava no conjunto Cofasa, nas proximidades do Santo Agostinho com a Ponta Negra, no ano de 1983. Se você tem alguma informação, vamos tentar juntos, o programa Exija Seus Direitos e a nossa legião de telespectadores, vamos tentar juntos reencontrar pessoas através desse nosso quadro, que nós já temos há muitos anos e onde, graças a Deus, graças à sua participação, o seu auxílio, nós temos conseguido devolver as pessoas às suas famílias. Qualquer informação, 3307-0423, WhatsApp 99419-0784. 11 horas e 11 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar a respeito da insatisfação de muitas pessoas, dos usuários do sistema de transporte coletivo. A passagem estava, segundo os empresários e o poder público, defasada já há algum tempo. A passagem passou para R$ 3
É claro que nós precisamos embutir aí nesses R$3 os subsídios hoje que existem no sistema de transporte coletivo. Mas antes de entrar no assunto do transporte coletivo, que tem mexido realmente com o bolso e com a paciência dos usuários de sistema de transporte coletivo, eu também preciso fazer um registro a respeito dos apagões que aconteceram ontem em vários bairros da cidade de Manaus. O Brasil inteiro viveu ontem um problema muito sério nessa questão da geração de energia elétrica. Segundo a ONS, que é a Operador Nacional do Sistema, houve um grande consumo no horário de pico, fazendo com que a própria ONS, que é a Operador Nacional do Sistema, pedisse para que as geradoras, para que as empresas nos seus estados desligassem o fornecimento de energia elétrica, dependendo em cada estado um certo percentual. O problema é que, por exemplo, ali onde eu moro, no Parque 10, eu fiquei sem energia elétrica ontem, das 14 horas, das 2 horas da tarde, até às 7h30 da manhã de hoje. De 2 horas da tarde de ontem até às 7h30 de hoje. Aí você liga para o 0800 701 301, acho que é isso o telefone da concessionária. Sempre já tem uma gravação dizendo que outras pessoas já ligaram, que estão providenciando. Eu vi ontem um papoco danado nos fios ali próximo à minha casa, umas 8 horas da noite. Pegou fogo na fiação elétrica, os fios ficaram grudados. Você liga para a empresa, você não tem nenhum tipo de satisfação ou de resolução do seu problema. Liguei para o Radi 2 vezes, ele não atendeu o telefone, não retornou o telefone. Vou manter contato com o ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, para ver o que aconteceu na cidade de Manaus e em vários estados brasileiros. É certo, segundo as informações, nós não temos problema na geração de energia elétrica. O que houve foi um rompimento, uma falha ontem no sistema de geração. Mas segundo as informações que nós temos, o Brasil é autossuficiente na geração. O problema está na distribuição disso. Então nós precisamos conversar realmente com os técnicos, com o ministro. Estou tentando contato, inclusive, com o ministro Eduardo Braga, para que nós possamos ter aqui uma real noção do que é que está acontecendo com o sistema elétrico no nosso país. E outra coisa, a Amazonas Energia precisa melhorar a qualidade no seu atendimento. É uma vergonha que você passe 2 horas, 3 horas tentando contato com a operadora do sistema. Quando é atendido, você é atendido por uma gravação. Quando não, a ligação cai, aí você aguarda minutos e minutos intermináveis para falar ao vivo com o atendente. Você fala com o atendente diz, não, nós já temos aqui o registro. Mas é inadmissível o que ocorreu ontem. Um bairro como o bairro do Parque 10, em algumas áreas, Parque das Laranjeiras também sofreu. Muitos bairros sofreram ontem constantes quedas, oscilações e falta de energia elétrica. E a minha casa, por exemplo, ficou de 2 horas da tarde de ontem às 7h30 da manhã de hoje sem energia elétrica. Sem energia elétrica. Então alguma coisa está errada nesse sistema. As pessoas precisam entender que energia elétrica é um bem de consumo essencial e, como tal, segundo a lei, não pode sofrer interrupção. Mas não é isso que nós estamos presenciando na capital e principalmente no interior. A situação do interior do estado do Amazonas é mais complicada ainda do que a capital. A região metropolitana já está interligada com a capital. Quando faltar luz em Manaus, vai faltar luz em Taquatiara, em Presidente Figueiredo, em Manacapuru, no Careiro e por aí vai. Nós estamos interligados hoje em rede na região metropolitana. Estamos aguardando o tão sonhado Leão de Tucuruí, que talvez seja a redenção para o estado do Amazonas. A obra está atrasada, era para ser entregue no final desse ano passado, não foi. A promessa agora de que até março ou abril
nós estejamos interligados com o restante do Brasil através do linhão de Tucuruí. São 11h17. Protesto ontem em frente à sede da Prefeitura Municipal de Manaus contra um reajuste que não foi discutido, que não foi anunciado e que, claro, pegou muita gente de surpresa. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. Com a maioria dos ônibus circulando pela cidade em situação precária e aumento da tarifa de R$ 2,75 para R$ 3,00, ocorrido no último final de semana, o que não falta para os usuários do transporte coletivo são motivos para reclamar. Olha, o aumento tem que acontecer, agora eles têm que colocar uma qualidade no serviço. Até agora esperando a boa vontade dos ônibus para chegar e aumentar a passagem de ônibus, sem futuro, né? A população da capital está revoltada com o reajuste da passagem. Segundo usuários, foram pegos de surpresa, devido ao aumento ser anunciado pelo prefeito de Manaus durante o final de semana. Tá bastante caro, até porque depois ele ainda ficou fazendo greve para melhoria, né? E na hora H de melhoria é zero, né? O preço, se o ônibus chegasse não demorasse tanto, não era abusivo, né? Mas só que a demora que a gente espera, que eu acho absurdo, né? Indignados, estudantes manifestaram na tarde desta segunda-feira em frente ao Palácio Rio Branco, no centro de Manaus. Na pauta de reivindicações, o valor da passagem e o passe livre estudantil. A tarifa já subiu e o prefeito que não preparou a população e sequer dialogou com o movimento estudantil, dialogou com a população. Ele já foi direto com os empresários para aumentar a passagem. Mas aí, por que ele vai aumentar a passagem? Que já houve um reajuste. Então, primeiro, o prefeito ele é um mentiroso, junto com os empresários, porque já houve em 2013 um reajuste e os empresários vêm conquistando grandes coisas e o movimento estudantil e os estudantes só vêm caindo demais. Por exemplo, os empresários conseguiram a isenção do PIS e COFINS dos impostos. Então, logo eles não vão pagar imposto. E também garantiu que a gente já paga os R$3 desde 2003. R$ 2,75 a população paga, mas quem paga os 25 centavos é a prefeitura, o governo municipal e o governo estadual. Esta estudante não se conforma. Além das empresas do transporte coletivo que operam em Manaus receberem incentivos fiscais do governo federal, estadual e municipal, não prestam um bom serviço. Deu num domingo, onde a população estava em casa, não sabia de nada, foi dar entrevista sobre isso na sexta-feira à noite, onde os jornais já estavam todos com o seu edital fechado, onde não saiu no sábado e a população ficou sem saber, entendeu? E nós queremos sim o passe livre na cidade de Manaus. De acordo com o vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, vai ingressar com uma ação no Ministério Público contra o reajuste. E nós vamos procurar o Ministério Público, vamos procurar o Tribunal de Justiça do Amazonas para entrar com uma ação para tentar reverter também na Justiça esse reajuste. Nos próximos dias, os estudantes pretendem realizar uma passeata pelas ruas de Manaus. Das praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. Das ruas, das praças, quem disse que sumiu? Aqui está presente o movimento estudantil. Bom, tá aí a grande insatisfação. Nós não percebemos nenhuma movimentação densa como ocorreu, por exemplo, no ano de 2013, quando o povo brasileiro foi às ruas em muitos estados brasileiros por conta de 10 centavos. Nós não vimos essa movimentação, essa densidade na movimentação das pessoas, não apenas em Manaus, mas também em outros pontos do Brasil. São Paulo talvez tenha tido a maior concentração de pessoas reclamando do aumento no preço da tarifa. Manaus, como nós vimos, poucas pessoas foram protestar a respeito do aumento no preço da tarifa. Mas pessoas não foram protestar, mas a insatisfação, ela é grande, ela é generalizada. Fui agora pela manhã na Assembleia para atender algumas pessoas na Comissão de Defesa do Consumidor. O vigia, sensorista, os atendentes, as pessoas que estavam na Comissão de Defesa do Consumidor, todas elas reclamando o preço da tarifa. E principalmente, não apenas o preço,
Porque se você tem um serviço bom, se você tem um serviço eficiente, se você tem um serviço confortável, rápido, se você tem precisão de horários, se você tem uma parada de ônibus decente para que se abrigue da chuva ou do sol, talvez as pessoas não estivessem com este alto grau de insatisfação quanto estão neste momento. Se a prefeitura tivesse discutido um pouco mais essa questão com a sociedade, tivesse debatido, ouvido inclusive a Câmara Municipal de Manaus, nem a Câmara Municipal sabia ou se manifestou a respeito deste aumento, talvez a situação não seria essa de insatisfação generalizada. Eu disse ontem no nosso programa que eu iria mostrar hoje para vocês os aumentos que aconteceram não apenas em Manaus, mas praticamente em todas as capitais brasileiras. Vale a pena lembrar que nós temos no estado do Amazonas, em Manaus, subsídios para as empresas do sistema de transporte coletivo. Tem subsídio para aquisição do combustível, o IPVA eles não pagam, o governo ajuda com mais de 1 milhão por mês, a prefeitura com quase 1 milhão por mês, não tem mais PIS, não tem CONFIS, não tem um monte de imposto que as empresas não pagam mais. É bom a gente salientar isso, porque isso tem que estar embutido no preço da tarifa para que todos nós possamos saber de quanto nós estamos falando, porque se existe toda esta gama de subsídios por trás da tarifa, é claro que a tarifa não custa R$3, ela está custando muito mais do que R$3. Algumas pessoas falam em R$3,45, outras falam em R$3,50, o preço real da tarifa de ônibus na cidade de Manaus, que inclui Manaus dentre as capitais com maior custo hoje, com maior custo dentre as capitais brasileiras. Por quê? Vamos lá, Rio Branco, capital do Acre, era R$2,40, passou para R$2,90, foi o maior aumento nas capitais, foi Rio Branco, no estado do Acre. Curitiba, que tem o maior, melhor, mais moderno, mais confiável e mais pontual sistema de transporte coletivo no país. Saiu de R$2,70 para R$2,85. R$2,70 para R$2,85. Goiânia saiu de R$2,70 e foi para R$2,80. Porto Alegre, R$2,80 para R$2,95. Natal, capital do Rio Grande do Norte, eu não sei qual é o mistério que tem Natal. Natal saiu de R$2,20, Paulo César, para R$2,35. É o preço da tarifa no sistema de transporte coletivo. Cuiabá saiu dos R$2,80 para os R$3, praticado também na cidade de Manaus. A nossa querida capital do estado do Pará, a nossa vizinha Belém. Nós precisamos aprender como se faz transporte coletivo com Belém. Belém tem BRT, tem ônibus novos, tem um sistema altamente confiável, que eu conheço o sistema de Belém. Belém saiu de R$2,20 para R$2,40. R$2,20 para R$2,40. Há uns 3 anos ou mais, Belém já tem um sistema moderno, integrado no sistema de transporte coletivo. Tem linhas exclusivas para ônibus, corredores construídos de forma específica para os ônibus. Manaus está longe disso, mas Belém tem tudo isso e lá a tarifa saiu de R$2,20 para R$2,40. São Luís, capital do estado do Maranhão, saiu de R$2,10 e foi para R$2,40. O detalhe que nós vimos aí, nenhuma com preço superior a R$3. Nenhuma capital do Brasil, das que nós pesquisamos, apenas São Paulo pulou para mais de R$3. Mas nenhuma outra capital pesquisada pelo nosso programa aponta preço superior à cidade de Manaus. Pelo contrário, eu dei aqui vários exemplos de capitais como Belém, como Natal, como Porto Alegre, como Goiânia, como Curitiba, como Rio Branco, como São Luís, todas abaixo do teto da cidade de Manaus, que foi para R$3. E o detalhe mais curioso, e o agravante disso tudo, é que muitas dessas capitais não oferecem às empresas do sistema de transporte coletivo
as regalias que nós temos em Manaus. Técnicos calculam que hoje, somados a isenção do IPVA, do PIS, do COFINS, a ajuda que a prefeitura dá por mês às empresas em dinheiro vivo, a ajuda que o governo do estado dá todo mês em dinheiro vivo para as empresas do sistema de transporte coletivo, nós estamos falando aí de benefícios que podem chegar a mais de 40 milhões de reais por ano. Isso precisa ser contabilizado. Isso precisa estar embutido no preço da tarifa do transporte coletivo, porque não existe almoço de graça. Não existe almoço de graça. Alguém está pagando isso. E quem está pagando isso é a educação, é o sistema de segurança pública, são as obras, é o asfalto, é a geração de emprego, é a piscicultura, enfim. Quando você investe na máfia do sistema de transporte coletivo, quando você alimenta os mafiosos que compõem essas empresas que aí estão há anos, você deixa de investir em outras áreas que também são prioritárias. Eu sou contra este monte de subsídio que o governo do estado, que a prefeitura ofertam às empresas e elas não promovem qualquer tipo de contrapartida. Pelo contrário, maquiaram ônibus, como todo mundo sabe, que empresa comprou ou diz que comprou ônibus novo com o dinheiro do povo brasileiro, na verdade apenas pintou as carcaças velhas e apresentou como ônibus novo, se gerou operação da Polícia Federal, mas as empresas continuam aí, devendo à prefeitura milhões e milhões de reais, fizeram um conluio que não se tem notícia no mundo inteiro do que foi feito na cidade de Manaus, pegaram as mesmas empresas do passado, fizeram um consórcio denominado Transmanaus, é como se fossem virgens agora no sistema de transporte coletivo, esquece-se o passado tenebroso daquelas empresas que operavam, inicia-se do zero num verdadeiro conluio que foi feito na cidade de Manaus. E onde estão os responsáveis por esse conluio? Estão posando aí de bom moço até hoje. São os bons moços que nós temos aí. São pessoas que se acham, inclusive, como os últimos honestos da face da terra. São essas pessoas, essas mesmas pessoas que autorizaram este conluio entre as empresas do sistema de transporte coletivo. A prefeitura e o governo, que financiam esses mafiosos no sistema de transporte coletivo, tinham que ao menos, chamar esses empresários e exigir ônibus de boa qualidade, exigir a pontualidade no sistema de transporte coletivo, exigir que se acabe com esses ônibus que mais parecem latas de sardinha que conduzem seres humanos todos os dias. Era o mínimo que a prefeitura e o governo teriam que fazer, mas não fazem. Não fazem, eu não sei por quê, mas deveriam fazer. Então nós vamos continuar com muita responsabilidade tratando desse assunto, que é um assunto delicado, mexe no bolso das pessoas. Sou contrário, inclusive, à forma com que isso foi feito, sem discussão nenhuma, num final de semana, já para pegar as pessoas realmente de surpresa, e pegou realmente as pessoas de surpresa, e esta insatisfação generalizada se deve em muito também a este fator surpresa. Faltou discussão para o aumento injustificado no sistema de transporte coletivo. Por quê? Porque qual é o milagre que essas empresas fazem em outros estados e não fazem em Manaus? Por que é que capitais onde não tem nada de subsídio, onde não tem o financiamento por parte da prefeitura e por parte do governo, a tarifa é mais barata? Qual é o segredo das outras capitais com relação à cidade de Manaus? O que esconde a máfia do transporte coletivo na nossa capital? Que tipo de relação existe entre as empresas e o poder público? Estas são as nossas dúvidas, estas são as nossas perguntas. E mais,
É bom que a população saiba que o valor real da tarifa de ônibus em Manaus não é de R$3. É muito mais do que R$3. Porque você tem que botar, juntamente com o aumento de R$3, os subsídios que alguns técnicos chegam a afirmar que passam de R$40 milhões por ano. Então você bota R$40 milhões que as empresas recebem sem fazer força nenhuma, mais a tarifa de R$3. Essa é a tarifa paga hoje pelo usuário do sistema de transporte coletivo em Manaus. Alguns técnicos com quem eu conversei afirmam que esta tarifa hoje, maquiada em R$3, chega a quase R$3,50, que coloca Manaus com a tarifa mais cara do país. Mais cara do país. E isso precisa ser levado ao conhecimento das pessoas. São 11h32. Ainda muita discussão e muita polêmica do mundo inteiro com relação ao fuzilamento de 5 traficantes na Indonésia. É um assunto que vem merecendo destaque nos jornais do mundo inteiro. Houve o posicionamento da presidente da República, do Papa, de organizações não governamentais espalhadas pelo mundo inteiro, sobretudo aquelas que defendem os direitos humanos. E a polêmica está formada. E agora uma nova discussão começa a surgir no Brasil e em vários outros países. A pena de morte resolve esse problema? Como será que pensa o cidadão manauara? O Exija Seus Direitos foi à rua. O repórter Oliver Castro traz as informações. Condenado por tráfico de drogas na Indonésia, o brasileiro Marco Asher Cardoso Moreira, de 53 anos, um dia antes de ser executado, gravou um vídeo e postou nas redes sociais numa tentativa de se livrar da pena capital. Eu cometi um erro gravíssimo, mas, enfim, eu mereço mais uma chance, porque todo mundo erra. O meu sonho é sair daqui, voltar para o Brasil e expor meu problema aí para esses jovens que estão aí pensando em se envolver com droga, que realmente, se você tem algum problema com a família, você não vai cometer esse erro que eu cometia, porque aqui as coisas vão ficar muito piores, entendeu? É o que eu quero. Eu quero voltar aí para o meu país, entendeu? Explicar, pedir perdão a toda a minha nação e mostrar para esses jovens, esses novos jovens aí, que a droga só leva 2 caminhos, ou a prisão ou a morte. É complicado, né? Porque sendo o Brasil não tem pena de morte, né? Então é inviável, né? Aqui, para nossa legislação, aqui é inviável isso, mas para lá, né? Cometeu lá. Rapaz, eu acho que isso aí não leva a lugar nenhum, né? Matar os outros. E não vai resolver, isso aí não resolve. Resolvi, até porque eu acho que muito inocente ia morrer nesse caso, principalmente aqui no Brasil, se botasse essa lei. Assim, eu acho, como eles estavam falando, né, lá, cada um tem que respeitar a lei de cada país, né? Se ele foi para lá traficar lá e lá a lei é de morte, né? Devia ser cumprida lá a lei com eles, né? Sou contra, porque ninguém pode tirar a vida de outra pessoa, né? A não ser Deus, né? Muito triste, né? Mas aquilo ali é para dar exemplo, de exemplo para os outros. Exemplo, que não adiantava ninguém querer se meter, porque a ordem lá é aquela, e a gente não pode correr contra aquilo não, nem presidente, nem ninguém. Foi a culpa dele, mas a gente fica triste, é brasileiro, né? E a própria palavra de Deus, ela não ensina isso, não ensina isso. Contudo, se o nosso país tivesse a pena de morte, quem sabe, o nosso país não seria melhor. É triste, né? Porque um brasileiro, né, morrer assim, ninguém tem direito de tirar a vida de alguém, por mais crime que ele tenha cometido. Não castigo, mas não matar, né? Por isso que é bom a gente sempre ouvir o povo.
né, ouvindo o povo, que você vai saber o que pensa a população, o que pensa o trabalhador, o que pensa a dona de casa, o que pensa o evangélico, o católico, enfim. Eu falei com o Oliver ontem para ele ir às ruas para saber a opinião das pessoas. E a grande maioria das pessoas ouvidas pela equipe de reportagem afirma categoricamente ser contra a pena de morte. Algumas pessoas chegaram a declarar que eram favoráveis à pena de morte, outras, como nós vimos, afirmando que o fuzilamento se deu exatamente por conta de uma lei que existe na Indonésia. O certo é que a Indonésia nunca fez segredo de que lá tráfico de drogas é combatido com pena de morte. Ela não faz segredo disso. Aliás, ela faz muita propaganda disso. Inclusive, no próprio bilhete aéreo de quem viaja à Indonésia, lá está em vermelho escrito isso: pena de morte para traficantes. Então, as pessoas sabiam que isto seria tratado dessa forma. As pessoas que traficam na Indonésia sabem o risco que estão correndo. O próprio Marcos Acho, em entrevista publicada, atestou que sabia, que tinha conhecimento. Ele chegou a já morar na Indonésia por mais de 15 anos, então ele tinha conhecimento, mas preferiu arriscar. E foi correndo esse risco que ele acabou sendo preso. Ele conseguiu ainda fugir do aeroporto numa fuga espetacular. Ficou 15 dias foragido, foi preso, foi pego pela polícia da Indonésia, foi julgado e condenado à morte e depois de 10, 11 anos houve então a execução. Há mais pessoas ainda nesta fila do fuzilamento, inclusive um paranaense, um brasileiro cujo fuzilamento está previsto para o mês de fevereiro. A mãe agora declarou que ele está com esquizofrenia, fazendo um apelo, mas sinceramente, pela posição dura, pela posição firme que teve o governo da Indonésia, creio que dificilmente essas pessoas que estão já na lista para serem fuziladas deixarão de receber a sentença que é a pena de morte. Muito precisamente, não apenas pelo posicionamento do governo da Indonésia, mas pelo apoio que tem o governo da Indonésia. Mais de 70% da população da Indonésia aprovam a decisão do presidente de fuzilar aqueles que traficam na Indonésia. Então, se o cidadão quer traficar na Indonésia, tem que saber que vai correr o risco de ser preso e ser fuzilado. 11 horas e 39 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos falar a respeito de um projeto de lei que quer agora criar uma regra para que o INSS possa emitir os seus laudos. É um projeto que está no Senado. Vamos discutir esse assunto daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. O Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, pode ser obrigado a realizar em até 45 dias o exame pericial de segurados com deficiência ou incapacitados ao trabalho. Esse é um projeto de lei de um ex-senador Cacá Andrade, que determina ainda que, se esse prazo não for cumprido, o benefício deve ser concedido automaticamente. É um bom projeto, está tramitando no Senado da República, obriga o INSS a dar uma posição ao seu segurado em 45 dias. Acho difícil e complicado o Senado aprovar esse projeto, mas nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para tentar ajudar a esse projeto que está no Senado da República. Por quê? Porque nós temos combatido a morosidade do INSS, as deficiências do INSS, o descaso do INSS, e realizamos muitas audiências públicas, debatemos essa questão, inclusive aqui no nosso programa. Enfim, uma série de ações nós empreendemos em favor de trabalhadores e trabalhadoras que há muitos anos estão aguardando um posicionamento
do INSS. São pessoas mutiladas, sequeladas, pessoas com problema no coração, crianças com elefantíase, cardiopatas que não conseguem o benefício do INSS. Há um certo direcionamento ali, e é visível isso na perícia do INSS com relação à não concessão de benefícios. Esse é um assunto que nós vamos dedicar muito tempo na Câmara dos Deputados, fazendo audiências públicas, levando isso ao plenário, utilizando o microfone da Câmara dos Deputados para alertar as nossas autoridades, o presidente do INSS, o ministro, enfim, quem quer que seja, para que reveja este conceito no Brasil afora. Não é um problema apenas em Manaus a questão da perícia médica, é um problema sério que ocorre em todo o país e esse é um bom projeto. Acho difícil que esse projeto seja aprovado. Acho muito difícil, mas nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance, não apenas para apoiar esse bom projeto do ex-senador Cacá Andrade, como também vamos brigar, lutar e reivindicar melhorias no atendimento às pessoas que precisam do INSS. Botaram aqui como uma última matéria, uma matéria que nós já apresentamos no nosso programa. E como eu tenho o meu sexto sentido muito apurado, eu acho que não é esta matéria, mas é a matéria, eu acho que eles prepararam alguma pegadinha aqui no programa de hoje. É a matéria do Altemir de Melo da Silva, que mora em Tefé. Um abraço à minha querida Tefé. Se já não estamos com o sinal em Tefé, estaremos em breve para atender também os nossos companheiros de Tefé. Mas essa eu acho que não é, mas me colocaram aqui a história do Altemir, que reencontrou a mãe no nosso programa. Os detalhes, vamos ver na reportagem o que vai acontecer. Do dia 5 de outubro do ano passado, Marcos Rota foi eleito deputado federal com mais de 117 mil votos. O parlamentar vai ser um dos representantes do Amazonas na Câmara Federal em Brasília. Um desafio e tanto. Conseguimos o nosso objetivo, que era nos eleger deputado federal. Fui o quarto mais votado e o mais votado da nossa coligação, com quase 118 mil votos. E para mim é motivo de alegria, de satisfação poder agora, com a graça de Deus e com a ajuda do povo do estado do Amazonas, representar esse estado que me acolheu há quase 22 anos em Brasília. E lá em Brasília nós vamos continuar nesta mesma linha de atuação que nós defendemos hoje na Assembleia Legislativa, que é a defesa dos direitos do cidadão, do consumidor. Devido à atuação firme em prol do Amazonas, a admiração e o carinho das pessoas pelo seu trabalho servem como combustível para seguir em frente. Ser o vencedor. Ele é o cara que faz tudo sempre com amor. E é uma satisfação de estar longos anos, acompanhando esse parlamentar brilhante. E hoje é especial, que vai o novo mandato, que vai representar o nosso povo do Amazonas em Brasília. Marcos Sérgio Rota, muita luz, muitas felicidades e o denodo e o legado que ele deixou no parlamento como excelente tribuno e defensor dos seus direitos. Falar do deputado Marcos Rota não é difícil, é um deputado atuante, várias vezes eleito deputado estadual com expressiva quantidade de votos, agora merecidamente deputado federal. Tenho certeza que vai continuar um excelente trabalho na Câmara Federal, como ele fazia aqui no estado do Amazonas, e considero o deputado Rota um amigo meu.
No cenário político do Amazonas, Rota se destaca como um dos parlamentares mais atuantes na Assembleia Legislativa do Estado. Foram 4 mandatos consecutivos como deputado estadual. Durante 13 anos, esteve à frente da Comissão de Defesa do Consumidor da ARE, sempre atuando na defesa dos direitos do consumidor. Em pouco tempo conseguimos resolver o problema do consumidor, o dinheiro foi devolvido, o proprietário da loja nos atendeu super bem e em menos de 5 minutos colocamos fim neste caso. Agora, resolvido. Recebi meu dinheiro de volta e eu só tenho a agradecer o programa. Caso resolvido. O problema dela já se arrastava por 2 meses, mas depois da intervenção do programa Exige Seus Direitos, em menos de 72 horas, o caso foi resolvido. Só tenho a agradecer, recebi o que era devido à minha mãe. Então eu quero agradecer muito primeiramente a Deus e depois a você, Oliver, e ao programa, que se não fosse vocês, com certeza ia estar se arrastando por muito mais tempo. Caso resolvido. Seja como parlamentar ou apresentador de TV, uma de suas maiores preocupações é com o social e tenta, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida das pessoas mais humildes. E você ouviu a história aqui do Altemir? Vi. O que você achou dessa história? Eu achei impressionante. É? E como é seu nome? Nazaré. Nazaré. E você é o que dele? Mãe dele. Dê um abraço na sua mãe, aí está o reencontro hoje no nosso programa, graças a Deus, 27 anos depois. Valeu a pena acreditar que ele tinha o melhor preparado pra mim. Posso abrir aqui? Amém. Olha, vocês viram uma das mais belas e, ao mesmo tempo, dramáticas histórias que nós contamos no nosso quadro A Hora da Esperança, a história desta jovem mãe de 5 filhos, 20 anos perambulando pelas ruas da cidade de Manaus. E nós vamos tentar coroar hoje esse novo momento, esta superação, este exemplo desta jovem através do nosso quadro A Hora da Esperança desta quinta-feira. Natural do município de Cianorte, no estado do Paraná, Marcos Sérgio Rota escolheu o Amazonas como sua terra e Manaus para aqui trabalhar, constituir família e criar seus filhos, Mateus e Tiago. Apaixonado pelos filhos, pela família, pela casa, ele adora ficar em casa, cuidar da horta, brincar com os cachorros. Marcos Rota é motivo de orgulho para a sua família. Marcos, vou rezar para você ser mais feliz do que você é, querido. Que Deus ajude você, sua família inteira, sua esposa, viu, filho? Ai, que felicidade. Agora, se eu tiver vivo, eu vou rezar para ele ganhar no Senado. Oi, Marco. Tô aqui para dizer para você que... desejar, na verdade, para você que tudo de bom na sua vida, que tenha acontecido, que continue acontecendo e se realizando cada vez mais, porque você realmente é merecedor de tudo isso que está acontecendo e que você continue vencendo sempre, a cada dia, lutando, e que Deus te abençoe, você, a sua família, enfim. Deus deseja a você nessa nova jornada tudo de bom, que Deus te abençoe, te ilumine sempre. Todos os seus sonhos sejam realizados e que Deus te abençoe sempre. Eu te amo. Um beijo grande. Fique com Deus. Tchau. Marcos, meu filho, eu desejo de tudo para você de bom nessa nova carreira política, que você consiga ajudar muitas pessoas necessitadas, e torço para que você faça um grande mandato nessa nova empreitada sua e que dê bons exemplos aos demais políticos desse nosso país. E eu, mesmo estando aqui de longe, desejo a você muito sucesso e que seja muito feliz você juntamente com a tua família.
Um beijão do seu pai. Depois de 16 anos atuando como deputado estadual, Marcos Rota deixa a Assembleia Legislativa com a sensação de dever cumprido. A partir de agora, segue uma nova etapa em sua vida: representar o Amazonas na Câmara Federal em Brasília, com o mesmo compromisso: lutar pela verdade, ética, moral e pela melhoria da qualidade de vida da população amazonense. Ele não abro, ele é competente. Ele é um cara decente que pensa no povo e no trabalhador. Ele dispara na frente, é com ele que eu vou. Muito bem, me pregaram uma peça hoje, nós estamos encerrando o nosso programa. E família é família, né? Viram a minha avó ali, tem 94 anos de idade. Eu nem tomei posse ainda como deputado federal e a minha avó já quer me ver senador da República. Mas família é assim mesmo. Um beijo à minha mãe, meu pai, meu primo. Um beijo à minha avó de 94 anos. Obrigado, doutor Orlando Amaral. E obrigado a todos que me proporcionaram esse momento de profunda emoção e passa realmente um filme na nossa cabeça. E nós vamos continuar com as mangas arregaçadas em favor da sociedade que Deus e o povo nos dão a honra de representar. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, uma boa tarde, uma ótima e abençoada tarde a todos e até amanhã ao vivo com mais uma edição do nosso programa. Até lá!